E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo com a gente. Hoje a gente vai se aventurar por um edital, e não é qualquer edital, não. É verdade. É um edital de processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Educação de Curral Novo do Piauí, lá no Piauí. É datado de 24 de março de 2025. Fresquinho. E a gente achou que valia a pena dar uma olhada com calma, sabe? Porque se você esteja pensando em se candidatar a uma vaga, ou só quer entender como essas coisas funcionam na prática, principalmente no campo da educação no campo, esse mergulho é para você. Isso aí. E já adianto, o objetivo principal é contratar, temporariamente, monitores de formação básica e acolhedores. Vão trabalhar no programa Educação no Campo, modalidade EJA. E já, para quem não sabe, é educação de jovens e adultos. Importante dizer também que esse programa tem base legal, tá? Foi instituído pela Lei no 077 de 2021. Certinho. O edital fala de 9 vagas imediatas para monitor de formação básica. Mas, para acolhedor, a ideia é formar um cadastro de reserva, ou seja, chamar os profissionais conforme a demanda. Interessante. E para a gente começar a destrinchar esse edital, vamos direto às disposições preliminares. Quem organiza esse processo seletivo? Quem fica responsável? A responsabilidade é de uma comissão examinadora que foi criada só para isso, e o processo seletivo tem 2 etapas principais. Primeiro, a entrega dos currículos, depois as entrevistas com os candidatos que passarem para a segunda fase. Legal. Agora, pensando nos profissionais que querem trabalhar no programa Educação no Campo, o que a Secretaria de Educação de Curral Novo do Piauí espera deles? O que eles procuram? Eles destacam algumas coisas bem importantes. Primeiro, a pessoa tem que ser competente na área que vai atuar, né? Saber do que está falando. Segundo, precisa ter conhecimentos básicos de informática, porque hoje em dia isso é essencial em qualquer área, inclusive na educação no campo. É verdade. E tem mais. O profissional precisa se adaptar à dinâmica do programa, que tem uma proposta pedagógica bem específica e integrada. E também precisa saber lidar com o público-alvo, que são jovens e adultos, muitos deles em situação de vulnerabilidade social. Exige sensibilidade, né? Saber se comunicar e se relacionar com esse público que está voltando a estudar ou que nunca teve a oportunidade. Exatamente. E em relação à carga horária e ao tempo de duração dos contratos. Tanto os monitores quanto os acolhedores vão trabalhar 20 horas por semana. E os contratos podem durar até 9 meses. Entendi. Agora, uma parte super importante de qualquer processo seletivo. As vagas para pessoas com deficiência. O que o edital fala sobre isso. O edital garante que as pessoas com deficiência podem se inscrever nas vagas que forem compatíveis com a deficiência delas, claro. E tem uma reserva de 5% das vagas para esses candidatos. 5% do total de vagas por área, né? Isso é o que a Constituição Federal determina garantir a inclusão e a igualdade de oportunidades. Muito bom. E como a pessoa com deficiência faz para concorrer a essas vagas? Na hora de se inscrever, ela precisa declarar que tem deficiência. E se for classificada dentro do número de vagas reservadas, vai precisar fazer uma perícia médica com um laudo original ou cópia autenticada que comprove deficiência. E nesse lado precisa ter o CID, né? O Código Internacional de Doenças. Sim, precisa ter o CID e a causa da deficiência. Importante lembrar que os candidatos com deficiência participam do processo seletivo em pé de igualdade com os outros. E se forem aprovados, o nome deles sai tanto na lista geral quanto numa lista específica. Que bom que o edital se preocupa com a acessibilidade e a inclusão. Agora, vamos mudar um pouco de assunto e entender o que cada profissional vai fazer no programa. Começando pelos monitores de formação básica. Bom, os monitores basicamente vão dar aulas nas suas áreas, focando em construir os conceitos básicos de cada disciplina e as relações entre eles. Eles também vão ser monitores orientadores de uma turma. Muito orientador. Vão trabalhar para integrar as diferentes áreas do conhecimento, promover o trabalho interdisciplinar e, claro, vão participar de formações para se manterem atualizados. Cíntia, e os educadores acolhedores? O que eles fazem? Os acolhedores têm um papel muito importante também. Eles vão cuidar dos filhos dos alunos enquanto os pais estão em aula. Vão receber as crianças, ajudar na higiene, na roupa e manter o espaço de acolhimento limpo e organizado. Um ajuda o outro, né? Aí o programa funciona bem para todo mundo. E quem pode se inscrever nesse processo seletivo? Quais os requisitos? Os requisitos básicos são ser brasileiro ou ter a documentação equivalente, estar em dia com as obrigações eleitorais. Os homens precisam estar em dia com o serviço militar também. Claro. Não pode ter antecedentes criminais e precisa ter os direitos civis e políticos garantidos. E precisa ter 18 anos ou mais quando as inscrições acabarem. E, lógico, precisa cumprir os requisitos específicos da vaga que estão no anexo do edital. É bom dar uma olhada nesse anexo para ter certeza de que a pessoa se encaixa na vaga, né? Com certeza. E como faz para se inscrever? A inscrição é individual, cada um faz a sua. Não pode fazer por outra pessoa? Entendi. Na hora de se inscrever, precisa apresentar um documento de identidade com foto.
E tem que entregar um currículo completo, com foto, telefone, e-mail, tudo certinho. Uhum. E junto com o currículo, precisa ter cópias dos diplomas, certificados de cursos, principalmente de informática, comprovantes de experiência profissional e uma declaração de que a pessoa tem disponibilidade para cumprir a carga horária. Nossa, bastante coisa. E tem que entregar tudo isso de um jeito específico. Tá, sim. É. Tudo dentro de um envelope lacrado, com o nome do candidato, a função que ele quer e o componente curricular se for para monitor. E, importante, não aceita um documento faltando. Tá bom, se organizar direitinho, então. E cada pessoa só pode se inscrever uma vez, tá? E não tem taxa de inscrição. Boa notícia. Mas é essencial ler o edital inteiro antes de se inscrever para saber de tudo direitinho. E onde e quando as pessoas podem entregar os currículos? Os currículos e os documentos precisam ser entregues na SEMEC, a Certo. Secretaria Municipal de Educação de Curral Novo do Piauí. Fica na rua Geminiano Lopes, Essena, no centro da cidade. E atenção, o prazo é curtinho, hein? Só nos dias 25 e 26 de março de 2025, das 8 da manhã à 1 da tarde. Prazo apertado, pessoal. Quem quiser se candidatar tem que correr. Agora, falando do processo de seleção em si, a gente sabe que a primeira etapa é entregar o currículo, mas o que acontece é depois. Aí a comissão examinadora analisa com cuidado cada currículo. Eles conferem se os documentos estão todos lá, se os títulos e a experiência profissional são de verdade. E eles dão uma nota para os títulos seguindo os critérios do edital. Que é muito importante ter todos os documentos certinhos e comprovar tudo direitinho, né? Exatamente. E cada documento só vale uma vez. Não adianta apresentar o mesmo diploma várias vezes para ganhar mais pontos. Ah, entendi. E a experiência profissional como comprova? Pode comprovar com a carteira de trabalho, contratos de trabalho, documentos de nomeação ou exoneração se tiver trabalhado no serviço público, declarações de tempo de serviço de empresas públicas ou privadas. E essas declarações precisam ter o timbre da empresa e a assinatura do responsável, né? Isso mesmo. Se não tiver RH, quem assina é o chefe da empresa. E quem trabalha por conta própria ou com autônomo pode comprovar com RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. E tem uma coisa importante. Quem se candidatar para monitor e não tirar pelo menos 5 pontos na análise do currículo está fora do processo. Só os acolhedores não precisam dessa nota mínima. Caramba, a seleção é bem rigorosa. E o edital fala como os títulos e as outras qualificações vão ser pontuados nessa primeira fase, né? Sim, fala direitinho. Quem for se candidatar para monitor e tiver diploma de licenciatura em matemática, biologia, história, geografia, letras, português, inglês ou ciências biológicas ganha 2 pontos. Mas o máximo é 2 pontos, tá? Entendi. Quem for da comunidade e só tiver o ensino médio, mas tiver conhecimentos na área, ganha 1 ponto. Experiência de professor no ensino fundamental ou na EJA, do 6º ao 9º ano, vale 1 ponto a cada 6 meses de trabalho, até no máximo 4 pontos. Cursos na área do ensino fundamental e da EJA com pelo menos 60 horas valem 1.000 pontos cada um, até no máximo 2 pontos. Curso de informática básica com pelo menos 60 horas vale 0,5 ponto também, mas só pode ganhar 1 ponto no máximo. Ufa! Bastante coisa. E experiência profissional em programas ou projetos com jovens de 15 a 29 anos também conta ponto. Conta sim. Vale 1 ponto a cada 6 meses de experiência, até no máximo 2 pontos. Nossa, quanta informação! E para acolhedor, como funciona a pontuação? Para acolhedor, o ensino fundamental completo não vale ponto nenhum. Ensino médio completo vale 3 pontos, no máximo 3 pontos. Ensino superior, qualquer área, vale 2 pontos, mas só pode ganhar 2 pontos no máximo. Tá certo. Experiência profissional com jovens de 15 a 29 anos vale 1 ponto a cada 6 meses, até no máximo 5 pontos. Legal. E no total, quantos pontos a pessoa pode tirar na análise de currículo? Tanto para monitor quanto para acolhedor, o máximo é 20 pontos. Beleza. Depois dessa análise toda, quem tiver a nota suficiente vai para a segunda etapa, né? A entrevista, como vai funcionar essa entrevista. A entrevista é eliminatória, tanto para monitor quanto para acolhedor. Quem faz a entrevista são os membros da comissão organizadora do programa Educação no Campo. Só participa da entrevista quem passar na primeira etapa, na análise do currículo. Então é importante caprichar no currículo. Com certeza. A data, o local e o horário da entrevista vão ser divulgados depois que sair o resultado da primeira etapa. E não tem segunda chamada, hein? Se a pessoa perder a entrevista, tá fora do processo. É bom ficar atento e a pontuação da entrevista. Como funciona? Vão avaliar o desempenho do candidato e usar os critérios do edital para cada função. Para monitor, a entrevista vale 80 pontos no total. Eles avaliam o perfil do candidato para trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidade social. Isso vale de 0 a 40 pontos. Caramba, quase metade da nota da entrevista. Pois é. Também avaliam se o candidato conhece a realidade social de Curral Novo do Piauí. Isso vale de 0 a 30 pontos. E a concepção de ensino-aprendizagem do candidato também é avaliada, de 0 a 20 pontos. E se o candidato tiver pós-graduação, mestrado ou doutorado, conta ponto. Conta sim.
Pós-graduação vale 1 ponto, mestrado vale 3,5 pontos e doutorado também vale 3,5 pontos. E para acolhedor, como é a entrevista? Para acolhedor, a entrevista também vale 80 pontos. E os critérios são o perfil do candidato para trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidade social, que vale de 0 a 40 pontos, e o conhecimento da realidade de Curral Novo do Piauí, que também vale de 0 a 40 pontos. Bacana. E o número de vagas e a remuneração, onde a gente encontra essa informação? No anexo do edital, lá tem o quadro de vagas para monitor e as informações sobre o cadastro de reserva para acolhedor. Também fala quanto cada um vai receber. E como funciona a contratação? Os aprovados vão ser chamados de acordo com a necessidade do programa. Vão levar em conta o número de alunos, os núcleos de ensino que foram formados e a área que o candidato escolheu. Quem passar, mas não foi chamado de primeira, vai ficar na reserva técnica. Na reserva técnica. Eles podem ser chamados depois, dentro do prazo de validade do processo seletivo. Que bom. E os contratos, como são? Os contratos são temporários, duram até 9 meses. Os primeiros 90 dias são de experiência. Se o programa precisar e o profissional se sair bem, o contrato pode ser prorrogado. Entendi. E quantos profissionais vão receber? Um monitor que trabalha 20 horas por semana vai receber R$600 por mês. O acolhedor, também com 20 horas semanais, vai receber R$300 por mês. Legal. E se o candidato não concordar com o resultado, pode recorrer. Pode, mas só para pedir recontagem de pontos. Não pode questionar os critérios de avaliação, por exemplo. Ah, tá. E se 2 candidatos tiverem a mesma pontuação? Como decidem quem fica na frente? O edital explica direitinho os critérios de desempate. Primeiro, eles olham quem tem mais tempo de experiência na área. Se o empate continuar, eles olham quem é mais velho. Justo. E como o processo seletivo termina? Como eles divulgam o resultado final? Somam os pontos da análise do currículo com os pontos da entrevista. Aí, depois de analisar os recursos, se tiver algum, o resultado final é publicado nos meios de comunicação da Prefeitura de Curral Novo do Piauí. Beleza. Para a gente finalizar, quais são as últimas informações importantes do edital? O edital vale por 9 meses, tanto para monitor quanto para acolhedor. Começa a valer a partir da data que o resultado final for publicado. Quando a pessoa entrega o currículo, ela está concordando com tudo que está no edital. Importante saber disso. Muito. E se tiver alguma informação falsa no currículo ou nos documentos, a inscrição é cancelada na hora. E se a pessoa já tiver sido contratada, o contrato é cancelado também. Eita. É para levar a sério, então. Se tiver alguma situação que não está prevista no edital, a comissão de seleção decide o que fazer. E atenção, ser aprovado não garante a contratação, tá? Só significa que a pessoa pode ser chamada se tiver vaga e se o programa precisar. Entendi. E trabalhar no programa Educação no Campo não dá direito a vínculo empregatício nem a estabilidade com a prefeitura ou com o governo federal. O edital é de 24 de março de 2025 e a secretária de Educação de Curral Novo do Piauí é a Elasma de Macedo Alves dos Santos. O edital também fala dos anexos do Ad Alcabere. Eles explicam melhor sobre as vagas, a remuneração, como os títulos são avaliados, o cronograma do processo seletivo e a ficha de inscrição. Vale a pena dar uma olhada nesses anexos para ficar por dentro de tudo. A informação nunca é demais, né? E a gente explorou bastante esse edital. Mas para quem está pensando em se candidatar, o mais importante é ficar de olho no prazo. As inscrições são só nos dias 25 e 26 de março de 2025. É isso aí. E não esqueçam de ler o edital completo, ele deve estar disponível no site da Prefeitura ou em outros canais oficiais. Com certeza. Projetos como o Programa Educação no Campo são muito importantes para o desenvolvimento das comunidades rurais. E processos seletivos como esse abrem portas tanto para quem trabalha com educação quanto para a população de Curral Novo do Piauí. É verdade. E fica a pergunta para você que está ouvindo a gente. Qual a importância da educação no campo para melhorar o ensino e a inclusão social nas áreas rurais? E como valorizar o trabalho dos profissionais que se dedicam a essa área, que muitas vezes enfrentam desafios bem específicos? Pensar sobre essas questões é fundamental para a gente entender o impacto positivo que a educação pode ter nas comunidades rurais. É isso aí. O nosso mergulho profundo de hoje termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o João. E eu sou a Maria. Até a próxima.